Oi, gente, sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcello e nós fazemos essa retrospectiva de semana em semana para que vocês saibam, fiquem avisados de todos os acontecimentos dessa semana passada que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimentos. Essa retrospectiva para a semana que terminou-se dia 20 de outubro de 2018. Queremos saber quais são os motivos para o aumento da volatilidade, que volatilidade tem, né? Aquela vixe, né? O medidor do medo do mercado, especialmente dos Estados Unidos, e a queda, especialmente que começou a semana retrasada. Uma das coisas é que a Reserva Federal dos Estados Unidos está gradativamente aumentando as taxas de juros para evitar que a economia superaqueça, que isso vai botar uma tampa na inflação. Não queremos, ninguém quer inflação descontrolada, desenfreada, né? Que investidores então estão saindo de títulos. Por quê? Porque isso tem o efeito de reduzir os seus preços e aumentar os rendimentos. De repente, o retorno dos títulos tem se tornado competitivo com algumas ações, especialmente com as ações de tecnologia de maior risco. De acordo com uma decisão da Agência dos Estados Unidos, que é regulador sobre a negociação de ativos, a SEC, que é a Securities Exchange Commission, eles dizem que as bolsas da New York Stock Exchange e também a Nasdaq não justificaram aumentos no preço de fornecimento de dados do mercado. Essa decisão aumenta a pressão nas bolsas de valores, porque, na verdade, é tipo um monopólio que eles têm. O efeito é que eles podem cobrar o que quiserem, mas a Securities Exchange Commission está tentando manter o negócio, manter-se justo, né? Os índices dos Estados Unidos ficaram misturados na semana. Dow subiu 0,65%, ficou em 25.504. S&P 500 subiu 1/3%, subiu para 2.775. O Nasdaq subiu também 1/3%, de 1% ficou... não, baixou 1/3%, ficou em 7.472. Ações da Arábia Saudita despencaram 7% no domingo, antes de se recuperarem um pouco na segunda-feira. Principal índice na capital, Riyadh, abriu 1,7% mais alto na segunda-feira, mas na terça-feira caiu 1,6%. Ficou quase igual esses 2 dias, mas essa reviravolta devido à decorrente crise política sobre o desaparecimento do jornalista Khashoggi, né? Ninguém sabe se ele está morto, se ele não está morto, com certeza está desaparecido. Algumas pessoas estão dizendo, poxa, você sabe como é que ele morreu? Foi assim, foi assim, foi assim. Como é que vocês sabem como ele morreu antes mesmo que os investigadores? Os investidores agora estão evitando a Arábia Saudita, não sabendo o que vai acontecer, né? Mas patrocinadores e líderes cooperativos, tipo Viacom e Uber, grandes empresas, retiraram-se de uma conferência de 3 dias da Arábia Saudita, tudo em cima da hora, né? Richard Branson suspendeu negociações. Richard Branson, que é executivo da Virgin Airlines, linhas aéreas, e também Virgin Galactic, que é a empresa espacial. Ele suspendeu negociações com os sauditas sobre um investimento de $1 bilhão nas empresas dele. É improvável que o governo dos Estados Unidos tome qualquer ação real contra a Arábia Saudita, independentemente do resultado das investigações, pois o Reino Saudita é um aliado fundamental em manter os avanços bélicos do Irã sob controle, né? Que é um objetivo geopolítico muito mais importante. Ações do mercado chinês têm caído cerca de 30% em 2018. Em resposta, a China está planejando permitir ainda mais acesso ao seu mercado de ações para investidores internacionais. Mercados europeus terminaram uma semana misturados.
Londres, a FTSE da Londres subiu 0,8%. Paris, aquele índice de 40 ações, baixou 0,2%. Né? Em Frankfurt, DAX subiu 1/4%. E índice do mercado suíço subiu 2,5%. Parabéns aos suíços. O mercado das Américas misturadas na semana, a Bolsa Mexicana baixou 0,4%. O Vespa subiu 1,5%. Índice de Santiago do Chile baixou 0,5%, também da Colômbia baixou 0,5%, 0,55%, e mercado de Canadá subiu 0,07%, ficou quase nível, né? Mercados na Ásia, em maior parte, terminaram a semana mais baixos. Nikkei de Japão baixou 0,7%, Hong Kong baixou 1%, China baixou 2,24%, a Índia 0,0%, não subiu nem baixou. Taiwan baixou 1,25%, Coreia do Sul baixou 1/3%, e Austrália subiu, parabéns australianos, subiu 2/3%. A Fidelity Investments está entrando no mercado de criptomoeda com um novo departamento chamado Fidelity Digital Assets Services, que significa serviços para ativos digitais. Claro que criptomoeda digital, né? Plano é de tornar esse classe de ativos mais acessível aos investidores. Bitcoin terminou semana mais alta, 2,4%, e agora está em $6.385,41 por moeda. O presidente da SEC, aquela agência reguladora que eu mencionei antes, Securities Exchange Commission, o nome dele é Clayton. Oi, Clayton, não está com pressa de mudar os requisitos de grandes empresas públicas de prestarem relatórios trimestrais. Algumas vozes de influência, incluindo o presidente Trump, estão a favor de mover para relatórios semestrais. Isso é 2 vezes por ano em vez de 4. Isso mudaria décadas de estatísticas trimestrais, mas, por outro lado, colocaria os Estados Unidos em linha com as regras da União Europeia e também do Reino Unido. Os integrantes da Reserva Federal estão, em grande parte, unidos em continuar a elevar as taxas básicas de juros, segundo a ata da reunião mais recente, apesar de que, na opinião do presidente Trump dos Estados Unidos, já chega dos aumentos de juros que já foram longe demais. Os Estados Unidos querem incluir uma provisão para impedir a manipulação de moeda, seria bom, né? Especialmente para vocês que ainda são investidores no Forex, né? Mas os Estados Unidos querem incluir uma provisão para impedir a manipulação de moeda nacional em futuros acordos comerciais, incluindo com o Japão, isso com base nos novos regulamentos sobre moeda em seu novo acordo para renovar o NAFTA. Sabe o que é NAFTA, né? NAFTA é aquele acordo entre Estados Unidos, Canadá e México. Agora está fazendo o mesmo tipo de acordo e mesmo tipo de negociação com outros países, negociação disso. Só que não é NAFTA agora, é USMCA ou ZEMCO, USMCOCO, não sei lá, né? É os Estados Unidos, México e Canadá. USMCA, né? Prefiro NAFTA, é mais fácil. Rendimentos de títulos do Tesouro dos Estados Unidos mais altos na semana. O de 3 meses subiu 0,04%. O de 2 anos, 10 anos e 30 anos, todos subiram 0,05%. Então, os de 3 meses, o rendimento de título de 3 meses está agora em 2,25%. De 2 anos, 2,9%. De 10 anos, 3,19%. E de 30 anos, 3,37%. Eu não vou ler isso de novo. Se você quer ouvir de novo, vai ter que voltar o vídeo para realmente ouvir de novo, né? Mas eu sei que é bastante número, mas é importante rastrear estes números. Rendimentos crescentes tendo efeito em ações. Na China e na Índia, que estão continuando sendo as principais fontes de crescimento na demanda de global por petróleo, enfraquecimento das suas moedas nacionais em relação ao dólar tem amplificado o impacto do aumento dos preços do petróleo bruto, né? O petróleo bruto está subindo e o poder da sua moeda está baixando, então isso é batido 2 vezes, é chutado na cara 2 vezes. As exportações do Irã têm caído a 39% desde que os Estados Unidos anunciaram sanções. As sanções entram em vigor no dia 4 de novembro.
A OPEP e a Rússia estão lutando para compensar a queda na produção iraniana e também venezuelana. O mercado global de petróleo já está sendo pressionado pelas sanções dos Estados Unidos ao Irã. Agora, a partir desta semana, o mercado de petróleo está sendo encomendado pela possibilidade de ação dos Estados Unidos contra a Arábia Saudita, né? Mas só faltava essa, entendeu? A produção média de petróleo de Arábia Saudita em 2018 foi de 10,2 milhões de barris por dia, o que é um pouco por trás da produção norte-americana, que está ganhando por 0,4 milhões de barris. Agora, a produção norte-americana está em cerca de 10,6 milhões de barris por dia, mais que a Arábia Saudita. Só que a diferença é que as exportações sauditas estão cerca de 7 milhões de barris por dia, enquanto as exportações dos Estados Unidos ficam em torno de 1,8 milhão de barris por dia. Quer dizer que os Estados Unidos estão produzindo um pouco mais, só que eles estão consumindo quase tudo que eles estão produzindo, que é o contrário da situação da Arábia Saudita. Futuros de petróleo bruto para contrato de outubro para novembro terminaram semana mais baixos. Petróleo dos Estados Unidos baixou 3% e agora está em 69 dólares e 22 centavos por barril. Brent Internacional e terminou a semana 0,5% mais baixo. Muita diferença aqui, né? Entre 3% mais baixo e só 0,5% mais baixo, que agora está internacional. Está em 80 dólares e 4 centavos por barril. Metais preciosos mais altos nessa semana. Ouro subiu 0,82%, agora está em 1.228 dólares por onça. Prata subiu 0,2% e agora está em 14 dólares e 71 centavos. O Fórum Econômico Mundial diz que os Estados Unidos está agora, mais uma vez, o país mais competitivo no mundo. Tem recuperado seu primeiro lugar pela primeira vez desde 2008. Faz 10 anos que não está mais em primeiro lugar. Isso devido a uma cultura empresarial vibrante e um mercado de trabalho e sistema financeiro bastante fortes, né, que estão continuando esse crescimento inusitado. Se os Estados Unidos e outros países impuserem sanções nas exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita, que pode acontecer agora com esse negócio, esse fofofó com esse jornalista Khashoggi, né? Pode aumentar os preços do petróleo Brent a subir para mais de 600 dólares por barril, né? Que teria que subir 20 dólares. Agora seria um aumento de 25% para chegar a esse nível, mas se subir a 70%, é possível que causaria recessão na economia mundial. Nos Estados Unidos, há novo aumento nas vagas de emprego. Há vagas, escuta só as vagas, 7.136.000 vagas de emprego. É um nível mais alto de sempre. Esse número é maior que os 6 milhões de trabalhadores desempregados disponíveis para preencher as vagas, né? É uma situação que em agosto existiu pelo 6º mês consecutivo. Isso aponta para a força continuada no mercado de trabalho nos Estados Unidos. O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, claro que caiu na semana passada. Esse número de americanos desempregados caiu para níveis não vistos desde 1973, quando eu tive 1 ano de idade. O mercado de trabalho está muito estreito agora. O que significa isso? Quer dizer que há muito mais emprego do que tem trabalhadores desempregados. Isso implica que logo os salários tenderão de subir, pois será necessário para atrair os trabalhadores mais qualificados. Um grande obstáculo antes que Brexit possa acontecer. Brexit é o quê? É Grã-Bretanha saindo da União Europeia, né? Um obstáculo antes que isso possa acontecer é que um debate sobre a fronteira com Irlanda. Na essência, é como evitar o ressurgimento de uma fronteira física entre Irlanda e a Inglaterra. Meu cachorro está aqui me visitando, né? O Partido da Irlanda do Norte está aliado com o governo do Reino Unido da primeira-ministra Theresa May. Quer dizer que se Grã-Bretanha sair da União Europeia, mas a Irlanda ainda está por dentro da União Europeia,
né? Então vai ter que fazer fronteira, vai ter que colocar postos de alfândega e bastante negócio, né? Que vai ser bastante chato. Então, planos no último caso equivalem efetivamente à União Europeia anexando a Irlanda do Norte. Isso seria politicamente inaceitável. Preparativos para Brexit duro começam. Como resultado, a moeda da Inglaterra, a libra esterlina, estava mais baixa em relação ao dólar dos Estados Unidos. Na antiga província da Iugoslávia, chamada Macedônia, legisladores têm começado as discussões sobre uma emenda constitucional renomeando o país para a República da Macedônia do Norte. Isso vai abrir o caminho para a filiação em OTAN e também na União Europeia, pois a opinião da Grécia é que eles são donos desse nome. Há uma província na Grécia com o mesmo nome, então a Grécia tem impedido qualquer avanço no país recentemente nomeado Macedônia. Talvez agora encontrem um acordo. A chanceler alemã, Angela Merkel, está prometendo restaurar confiança no seu governo após seus aliados conservadores sofrerem pesadas perdas na Baviera, o que permitiu ganhos para adversários de extrema-direita e os partidos verdes ambientalistas, prejudicando assim a sua colisão governante. Se Merkel e os aliados conservadores perderem a eleição no estado ocidental de Hesse em 2 semanas para a extrema-direita AfD e os verdes, então sua coligação começará a desabar. Ela está assim de perder seu poder, né? Terminando assim seus 13 anos nessa situação de poder devido à sua coalização do governo, que agora vai alterar o equilíbrio de poder aí na União Europeia. Vai ser interessante ficar de olho nisso, né? Falando em eleições e tudo que alteram tudo, o candidato presidencial de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, já está ampliando sua vantagem sobre seu rival esquerdista Fernando Haddad. Isso segundo uma pesquisa das intenções dos eleitores para o segundo turno no dia 28 de outubro, né? Que melhor para o Brasil ganhe, né? As exportações da China aos Estados Unidos para setembro produziram um superávit comercial recorde de 34 bilhões de dólares, isso a favor da China, né? Quer dizer que a China vendeu 34 bilhões de dólares mais em produtos que os Estados Unidos enviou para a China. Isso intensifica uma disputa comercial já aquecida entre as duas maiores economias do mundo. A partir de janeiro de 2017, secreto, uma equipe de iniciativa secreta do Facebook chamada Building 8, isso é Prédio 8, tem trabalhado para fazer a primeira interface cérebro-computador do mundo, né? Imagine, interface, né, ligando o seu computador com seu cérebro, né? Não precisa mais dedinho para digitar, pode digitar com seu cérebro. Não sei se isso é bom ou não, né? Vamos ver se isso vai acontecer, mas eu fico mais ligado com esse nome, Building 8. Você trabalha em que prédio? Prédio 8. Prédio 8, aquele secreto, né? Sim, interessante isso, né? Esse Mark Zuckerberg, né? Sei lá se isso é um escândalo que ele vai ter que sair, vamos ver. Para trazer ainda mais produção em fábricas para os Estados Unidos, máquinas robôs precisarão ser empregados em maior escala, seriam usados para substituir trabalhadores de baixa qualificação no exterior. Assim, pessoas estão planejando novas fábricas, integrando robôs na coisa de produção, né? Pois robô pode trabalhar direto, não precisa de férias, não fica cansado, não precisa de comida, não precisa de almoço, não precisa de merenda, nem nada, assim, não chega tarde para trabalho. Robôs custam em média somente $1 por hora para operar. Eles podem trabalhar 24 horas do dia, incrível isso, né? Então, tem que se adaptar aos novos meios de produção. A fabricante de smartphones da China, Transsion, está dominando os mercados em toda a África, deixando por trás os fabricantes globais.
pequenas empresas tipo Samsung, Apple, né? Poxa vida, eles estão superando essas duas grandes empresas globais. É bom ter essa grande participação no mercado num continente que abriga só 1 bilhão de pessoas, né? Transeon está vencendo essa luta, pois faz questão de adaptar-se às necessidades dos habitantes locais. Isso é um tema recente, né? Que tem que se adaptar, não como o Sears, né? Que era a maior varejista dos Estados Unidos e um dos mais grandes do mundo, e agora não é mais. Executivo da Google, Sundar Pichai. Por quê? Porque não se adaptou às novas condições do mercado. Executivo da Google, Sundar Pichai, confirma planos da empresa de criar para a China um aplicativo de busca censurado chamado Projeto Libélula. Pelo menos eles não fizeram um projeto secreto. Projeto Libélula no prédio 9. Né? Por que precisa esse negócio, né? Porque China não quer que pessoas dentro da China saibam de todos os acontecimentos por fora. Eles querem controlar essas fontes de informações. Então, se Google quer participar na China, vai ter que criar um produto que é aceitável aos governantes da China. Né? O Sundar, né, o presidente da Google, ele alega que, apesar do censuramento do aplicativo, pode atender bem mais de 99% das consultas. Veja só, está sendo criado um novo centro de comando militar da OTAN para dissuadir os hackers, né? Mais notícias, seus hackers por aqui, por aí que estão me ouvindo, estão planejando dissuadir os hackers de computador e deve estar com equipe completa até 2023. É capaz de montar seus próprios, não somente se defender contra os hackers, mas também montar seus próprios ataques cibernéticos. Imagina, será que nós queremos que governo multinacional, quer dizer internacional, não somente nacional, mas de muitas nações, né, tem a capacidade de entrar e fazer hack dentro do meu computador, do seu computador, né, de um outro computador, que sabe que tipo de poderes que eles têm, né, e como é que eles vão decidir que é certo ou que não é certo fazer esse negócio. Então, a aliança está ainda deliberando quais deveriam ser as suas regras básicas de operação. Espero que eles deliberem bastante, né? Investidores estão novamente preocupados com o Brexit, né? A Libra estava mais baixa em relação ao dólar depois que as negociações de fim de semana entre Reino Unido e a União Europeia terminaram novamente em impasse. Depois que 2 dos seus parceiros colocaram suas participações à venda, ao UBS, que é o Banco Suíço de Investimentos, pode estar um passo mais perto de possuir participação majoritária em suas operações como banco de investimento em território chinês. Primeiro banco de investimento global para conseguir uma participação majoritária nesse país, desde a decisão surpresa da China no final do ano passado de abrir esta parte do setor financeiro ao controle estrangeiro. Incrível isso num país bem fechado, há muito tempo bem fechado, desculpa. A Tesla, fabricante de carros elétricos, né, adquiriu terrenos na área de Lingang, em Shanghai, para a construção da sua primeira fábrica chinesa. Tesla espera já estar produzindo seus primeiros carros chineses em até 3 anos. Uber levantou 2 bilhões de dólares em sua primeira venda de títulos depois de aumentar o tamanho da oferta, né? Como é que eles podem aumentar o tamanho da oferta? Porque a demanda dos investidores foi tão alta para financiar seu crescimento, para qual precisa de muito dinheiro, né? O Uber está se preparando para um OPI em 2019, que os relatórios sugerem poderia valorizar a empresa em mais de 100 bilhões de dólares, em comparação com estimativas anteriores que valorizavam em 72 bilhões de dólares. Nem venderam os títulos ainda, já está aumentando, né, a valorização. Pastor Andrew Brunson, da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, foi entregue de volta aos Estados Unidos da Turquia depois que um processo judicial naquele país, no qual ele foi acusado de terrorismo, né? Não sei o que ele fez ou se ele não fez. É bastante improvável, não acho que ele fez não, mas sua libertação vai melhorar as relações entre o presidente Trump e o Erdogan da Turquia, e Turquia precisa mesmo de qualquer intervenção na sua economia. Os Estados Unidos agora provavelmente reverterão as sanções contra funcionários do governo turco. O acontecimento enviou os mercados financeiros da Turquia em queda.
Na terça-feira, o presidente Trump dos Estados Unidos ameaçou retirar ajuda financeira destinada a Honduras. Por quê? Porque está indo uma caravana de 3 mil a 4 mil pessoas que estão se dirigindo para os Estados Unidos com intenções de atravessar a fronteira ilegalmente. Trump está dizendo, pare essa caravana ou eu vou retirar essa ajuda financeira, né? Esse é o último esforço para mostrar a postura firme de sua administração sobre imigração ilegal. Na segunda-feira, Paul Allen, cofundador da Microsoft, faleceu aos 65 anos depois de ter sofrido de uma forma de câncer. Jeff Bezos, da Amazon, diz que estamos começando a nos deparar com o fato que os recursos do planeta Terra são finitos. Ele prevê que haverá 1 trilhão de seres humanos no sistema solar um dia, e não somente neste planeta, mas pois ele está criando os foguetes para que pessoas possam colonizar outros lugares no espaço. Não somente ele, mas também o Elon Musk, de SpaceX, né? E também de Richard Branson, né? Virgin Galactic, né? Então, em vez de somente governo ter monopólio nesse negócio de espaço, agora tem alguns empresários que estão pensando, poxa, a gente pode entrar nesse mercado de botar satélites lá na órbita, e também turismo espacial, e quem sabe um dia levar pessoas a lugares onde ninguém tem ido antes, né? Segundo a opinião de Herbert Diess, executivo da Volkswagen, fabricante de automóveis alemães, tem somente 50% de chance de sobreviverem como protagonistas da indústria automobilística, a menos que transformarem-se para poderem atender novas regulamentações e adaptarem suas cadeias de suprimentos. Em Canadá, as vendas legais de maconha recreativa começaram esta semana. Creio que a Canadá agora vai ser destino turístico e cabe às províncias individuais, quer dizer, província é igual, é tipo estado em Canadá, só que não tem estados, é só província, né? Cabe às províncias individuais criarem regulamentos próprios para cultivo, venda, tributação, tais coisas. 4 poderosos investidores institucionais participaram de uma proposta de acionistas para que Mark Zuckerberg seja removido como presidente de Facebook e Prédio 8, após uma série de escândalos neste ano. Esta ação provavelmente terá pouco efeito prático devido à posição dele de supervoto. Eu queria ter esse poder de supervoto, né? Se os acionistas estão me votando para fora, se eu criar uma empresa, me relembro disso, se um dia eu fizer, né? Se eu criar uma empresa, eu vou me dar os poderes de supervoto. Né? Se ele disser Miguel, você tem que sair para fora. É mesmo? Então, aqui, supervoto, né? Vocês têm que sair, supervoto. É isso que eu vou fazer. Um dia. Marca. eBay está processando a Amazon por caça furtiva na sua plataforma de mercado. O processo acusa a Amazon de perpetrar um esquema para infiltrar e explorar o sistema interno de e-mail de membros do eBay. Será que pessoas estão tão malvadas assim para fazer coisas assim? Gente, são tubarões por aí. Se mergulhar nessas águas, você vai ser mordido mesmo aqui. Esses caras são muito grandes, eles só querem é o dinheiro, né? Verifique logo o modelo do seu carro, pois Volkswagen está pagando prêmios entre 500 euros e 7 mil euros para proprietários trocarem seus carros mais velhos a diesel. Eu não quero trocar meu carro mais velho a diesel. Eu gosto muito do meu carro mais velho a diesel, né? Mas com incentivos assim, também como incentivos ambientais, entre 1.500 euros e 8.000 euros, tudo bem aceito, né? Para modelos mais novos na Alemanha. Né? Mas se seu carro, se cabe para o seu carro, então tudo bem, né? Meu carro Volkswagen a diesel é do ano 2013 e amo demais. É econômico, é perfeito, eu gosto muito desse carro. Mas se eu tivesse super voto para me votar 8.000 euros para o meu carro, talvez eu venderia, mas até agora ninguém está me aproximando com essa oferta, não. Então, boa sorte para você, quem sabe acontece com você. Então, até a semana que vem.